Olá, desbravadores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma classe bíblica Pathfinder 7, depende de como você está lendo aí, certo? E nós vamos aqui para mais um tema super interessante. Mas antes de começarmos, você não pode nunca, jamais, em momento algum, de maneira nenhuma se esquecer de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo dizendo eu adoro a classe bíblica, eu amo de paixão. Mesmo que não for sincero, a gente vai ficar feliz, tá bom? Faz isso pra gente, por favor, tá bom? E nesse momento eu vou me apresentar, porque eu sempre esqueço. Eu sou o Pata, o seu capelão, e eu vou entrar nessa aventura com você no episódio de número 5, tá bom? E agora vem a nossa introdução e vamos lá. A classe bíblica dessa semana tem como tema de graça, né? O que está acontecendo ali na história? Gael, junto com seu conselheiro Rodrigo, eles vão até um local ali, um monte, onde eles se encontram com Moisés. Moisés, ele está recebendo umas duas tábuas bem grandes, com uma lei, com um conjunto de regras, que são 10, certo? Durante toda essa jornada, nós já sabemos que Gael vai acumulando tiltro, né? E ele ganha uma espada. E essa espada que estava bem enferrujada, conforme ele vai ganhando tiltro, vai ficando bem menos enferrujada, até que ela fosse ficando bem brilhante como a espada de Rodrigo, o seu conselheiro. Rodrigo, né, juntamente com ele ali, eles veem Moisés pegando as tábuas das regras e Gael se pergunta a Rodrigo assim, né? Nossa, todas essas coisas nós temos que fazer para poder fazer parte do exército do rei Mike, temos que seguir todo esse conjunto de regras. Então o Rodrigo explica para Gael, na verdade não é que você tem que seguir esse conjunto de regras, são regras para que você consiga viver muito bem e melhor. A única coisa que você precisa para entrar no exército do rei Mike é fé. E aí ele não entendeu muito bem, como assim? Não precisa seguir, é só ter fé, é só seguir as regras. Então é o que nós vamos procurar entender agora, junto com os textos que tem aqui nessa apostila. Leia comigo. O primeiro texto está lá em Romanos, capítulo 7, versículos 7 até o 13. Acompanha comigo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, é a lei santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Olha, vou tentar explicar aqui de maneira resumida para vocês, porque Paulo, ele tinha um vocabulário muito, intelectual, e às vezes é difícil entender as coisas que ele está falando. Resumindo o que Paulo está falando aqui é o seguinte: qual que é a razão, a função da lei? A função da lei, a razão dela é mostrar que você é pecador. Por quê? Mesmo Paulo disse, eu não saberia que cobiçar é pecado se a lei me dissesse, não cobiçarás. Como eu saberia que matar é errado se a lei não me dissesse, não matarás? Como eu saberia que adulterar é errado se a lei não me diz, não adulterarás? Nós podemos dizer assim, poxa vida, mas é tão óbvio que matar é errado, né? Que roubar é errado. Isso são coisas que são muito claras, mas não é bem assim. Nós temos isso muito claro porque a sociedade adotou esse conjunto de regras. Algumas regras, quando elas começam a ser deixadas de lado, não são tão naturais assim. Posso dar um exemplo muito básico para você. O sábado. O sábado é uma lei que é ignorada por muitas nações. Só que a lei diz, você tem que guardar o sábado.
Porém, como muitas sociedades deixaram de guardar a lei, né? Porque o sábado ele tem uma função de comunhão com Deus, né? E muitas sociedades deixaram de guardar, o sábado começou a ser esquecido. Agora, por exemplo, não matar e não roubar são leis necessárias para o desenvolvimento da sociedade. Elas não foram esquecidas e por isso parece para a gente tão natural que roubar é errado, que matar é errado, compreendem? Né? Então o que Paulo está dizendo aqui é: a função da lei é mostrar que somos pecadores. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico? O próximo tópico é o seguinte: visto que temos uma função muito importante, qual que é a função da lei? A lei é mostrar o pecado, que você é pecador, certo? O que é pecado? Agora, a lei pode me salvar? A lei tem essa função salvadora? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Prestem bem atenção. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só que interessante. A salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós. Ou seja, nada que você faça, nenhuma obra pode te salvar, nenhuma obra pode te levar para o céu, porque pela graça você é salvo, por aquilo que Cristo fez na cruz e te deu de graça. Isso sim salva você, tá bom? E é muito claro aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque imagina só, a gente chegando no céu. Imagina Paulo, o que Paulo não fez? Paulo deu a vida pelo Evangelho. Ele largou família, ele largou cargos importantes, ele largou tudo que ele tinha para poder servir o Evangelho. E o que ele ganhou como recompensa de tudo isso aqui na terra? Cortar a cabeça do homem. Poxa vida! Agora, quando Paulo chegar no céu, quem será que foi mais merecedor? Paulo ou Dimas? Sabe quem é Dimas? Dimas é o ladrão que estava na cruz e ele aceitou Jesus Cristo no último momento. Dimas roubou e fez delitos a sua vida inteira e antes de morrer ele aceitou Jesus Cristo. Quem é mais merecedor do céu? Paulo ou Dimas? Paulo viveu uma vida para Cristo, pregando o Evangelho, fundando a igreja. Dimas, um ladrão que antes de morrer disse: eu aceito Jesus Cristo. Quem é mais merecedor? Os dois. Porque a salvação não é por obras, não é pelo que você faz, é porque Cristo te deu. Então, tanto Paulo quanto Dimas, ambos são merecedores dessa graça maravilhosa que Cristo nos dá. Ok? Próximo tópico. Outra coisa muito interessante, bravadores. Vamos fazer uma pergunta aqui. Eu posso escolher qual que é os mandamentos que eu posso guardar? Por exemplo, eu trabalho no sábado, então guardar o sábado não é um negócio que eu vou querer fazer. Então eu escolho não guardar o sábado, mas eu vou guardar os outros 9 mandamentos. Posso fazer isso? Ou então, poxa vida, eu quero viver com 2 mulheres, né? Eu já tenho 2 famílias, eu tenho 2 mulheres, eu quero viver com essas 2 mulheres. Então eu vou guardar todos os outros mandamentos, mas esse negócio de não adulterar é um negócio complicado para mim, né? Poxa vida, eu sou um ladrão, a sociedade me tirou tudo que eu tinha, a única opção que eu tenho é roubar. Mas então eu vou guardar 9 mandamentos, mas o não furtarás não é para mim, eu vou furtar. Posso escolher os mandamentos que eu quero guardar? É tipo self-service, né? Eu escolho esse eu não escolho. Eu escolho esse eu não escolho. Tiago, capítulo 2, versículo 10, tem a resposta para essa pergunta. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Olha só que interessante. Se você descumpre um ponto da lei, conscientemente, estamos falando assim, você não faz de propósito, né? Porque pecadores todos somos. Mas se conscientemente você não guarda um ponto da lei, certo? Para guardar outros, não adianta, tudo aquilo que você fez se perde o valor, porque a lei é uma só, né? Aquele que ordenou não mata, também falou não rouba. Se você não mata, mas rouba, transgressor da lei é você. Então você não pode escolher aquilo que você quer guardar, guarde toda a lei. Sabendo que nós temos que guardar toda a lei,
nós vamos ler aqui um mandamento que nós gostamos de chamar do mandamento esquecido, né? Vamos ver por que lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 8 ao 11. Confere comigo. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Primeira coisa que eu acho bem interessante, por que a gente gosta de chamar de um mandamento esquecido? Primeiro, você não vê muitas pessoas aí querendo guardar o sábado, né? Dizem que isso é coisa de judeu, dizem que isso não foi abolido, né? E o próprio mandamento começa assim, lembra-te do dia de sábado, né? Então, o decálogo, que são o quê? O que é o decálogo? São os 10 mandamentos. Tem um mandamento muito claro e muito específico, que é o 4º mandamento, que diz, lembra-te do dia de sábado, guarde o sábado, ele é importante. Por quê? Porque o próprio Deus descansou nesse dia, certo? Então, ele descansou e ele pediu que nós descansássemos nesse dia também. Então, é importante obedecer a Deus. Bem, e para quem era o sábado? O sábado era só para judeus? O sábado ele era só para a nação de Israel? Vamos descobrir isso? Isaías capítulo 56, versículo 6, nos diz o seguinte. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo este de modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Ou seja, aqui na época de Isaías está falando os estrangeiros, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, todos eles que guardam o sábado e abraçam a minha aliança. Olha só, o sábado era para todos, mesmo na época dos judeus, certo? Até porque o sábado foi dado na criação, no 7º dia. E naquele dia, no 7º dia da criação, não havia judeu, não havia gentil, havia Deus, Adão e Eva. E eles não eram judeus, eles eram apenas seres humanos. Então o sábado foi dado para todos, ok? E mais importante ainda, temos um outro versículo que nos dá uma dimensão de como é importante guardar os mandamentos de Deus. Vamos lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Ou seja, guardar o mandamento é dever de todo homem. E quando eu digo homem, não é o homem masculino, né? O homem é humanidade, certo? Todos nós, é o dever de todos guardarem os mandamentos de Deus, certo? Bem, compreendido isso, quero que vocês entendam que o sábado nós não guardamos para sermos salvos. O sábado é um sinal da aliança de Deus e nós, como está escrito lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, o sábado é um sinal de aliança entre Deus e o seu povo. E não é para ser salvo, porque nós já lemos lá em Efésios que a salvação é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E é só isso. E eu quero falar um pouco mais sobre fé. O que é fé? E quão importante é esta fé? Vamos descobrir isso na Bíblia, né? Vamos para Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Ou seja, fé é acreditar naquilo que você não vê ainda. Por exemplo, Deus é o exemplo dado aqui. Você já viu a Deus? Quem já viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Porém, temos fé que Ele existe.
Temos fé que Ele se entregou por nós e nos ama e quer nos salvar. Fé não quer dizer falta de evidências. Fé não quer dizer falta de fatos. Fé é que você não tem todo o cenário montado, mas com aquilo que você tem em mãos, aquilo que você já tem, você já consegue acreditar em Deus. Apesar de você não conseguir ver tudo, você ainda consegue esperar e aguardar num Deus que você nunca viu, porém sabe que Ele cuida de você, porque você já sentiu Ele do seu lado quando você chorou, você já sentiu Ele do teu lado quando você estava sozinho, você já percebeu que Deus cuida de você. E muitas outras coisas, você já viu que toda essa natureza, todo esse mundo criado não é obra do acaso e tem um autor e criador por trás disso. Temos muitos outros elementos, demoraremos muito tempo aqui falando de todos, que nos mostram que Deus existe. Mas é necessário fé. Sem fé, impossível agradar a Deus. Por isso que a salvação é por meio da fé. E para finalizar, vamos responder a última pergunta, que é o que é graça? Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 7. Leia comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só que maravilhoso, queridos. O que é graça? Graça, resumindo, presente imerecido. Você nunca jamais vai merecer o presente que Cristo vai te dar, que é o quê? Que é a salvação. Porque o salário do pecado é a morte, mas Deus nos dá vida de graça. Espero que você tenha gostado, ficou um pouco mais longo do que o normal, mas espero que você tenha curtido, porque se eu fosse falar tudo o que eu quero aqui, pode ter certeza que ia dar 2 horas de vídeo, tá bom? Mas resumi o máximo, tentei deixar o mais claro possível, e se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E agora, para você que está acompanhando, para nós finalizarmos, você sabe que tem sempre os requisitos de cartão, Essa semana são os requisitos do cartão de guia e de pioneiro. De guia você tem que saber decorar lá decorar e entender, ler e procurar entender as 3 mensagens angélicas lá de Apocalipse capítulo 14, do 6 até o 12, tá bom? Para o cartão de pioneiro, você tem que ir lá no Sermão da Montanha e decorar as bem-aventuranças, 6 aventuranças, as bem-aventuranças, tá bom? Se não me engano, está em Mateus 5 ou 6, mas dá uma pesquisadinha, não seja preguiçoso, busca lá, bem-aventuranças, e você vai descobrir. É isso por hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não se esqueça nunca jamais de curtir, comentar, compartilhar, divulgar, porque isso ajuda muito o canal e ajuda muito também a divulgação do Evangelho de Cristo, tá bom? Aguardo vocês para o próximo vídeo e Maranata!